Fala galera, esse cara só queria fazer amizades, mas após ser humilhado, ele quer dar o troco, porque esse é o filme The Dare ou Desafio de 2019, e eu sou a F, o enjaulado e faminto, então vamos recapitular. Jay é um cara normal, que vive com sua esposa e filhas, e ele é um pai muito atencioso, mas sua esposa estava bolada com ele, pois por causa do seu trabalho, ele precisava ficar muito tempo viajando, e mais uma vez ele iria para outra cidade, e ele promete que essa seria sua última viagem, e que passaria mais tempo com a família. O problema é que ele começa a escutar alguma coisa dentro de casa, e quando percebe, sua esposa estava desmaiada na cozinha, e agora ele precisa chamar a polícia e levar suas filhas para fora de casa, mas quando ele encontra a jovem mequetrefe que estava debaixo da cama, alguém aparece atrás dele, então acho que realmente vai ser sua última viagem. E galera, se começou assim, quer dizer que sempre pode piorar, pois ele acorda em uma cela de terra com mais 3 pessoas, e todos estavam presos por uma corrente, e a mulher se chamava Cat, e o segurança se chamava Adam, e o terceiro homem estava tão humilhado que não conseguia nem falar seu nome, então vamos chamar ele de Irineu. Você não sabe nem eu. E agora vamos entender como tudo começou, pois vemos um jovem mequetrefe que estava em um quarto escuro e ele está muito assustado, mas chega um velho assustador e diz que agora eles viveriam felizes juntos, mas os dias vão se passando e ele coloca o jovem para se alimentar de carne crua e para trabalhar para ele, porque ele tinha uma pequena fazenda de porcos e sempre que ele fazia algo de errado, sofria algum tipo de humilhação, mas o velho que se chamava Candace diz que era seu pai e ele precisava entender que aquilo o deixaria mais forte, e isso explica porque os brasileiros são intancáveis na gringa. Jay está tentando descobrir como foi parar naquele lugar, e aquela corrente tinha um limite até onde ia, e no meio da sala ele encontra um balde, mas estava cheio de líquido estranho, e Cat diz que ali é o parque de diversões dele, e ela diz que eles só sairiam dali quando virassem boneco, e nisso ele começa a cavar a parede, e do outro lado o jovem está andando pelo local e é chamado para jantar. Mas ao invés de comer, ele fica olhando para a comida e Creedence fica com raiva e dá uma garfada na perna dele para ele ficar esperto, porque não pode desrespeitar o que o pai fez. E quando o melado começa a escorrer, ele diz que aquilo era fraqueza saindo do corpo, e com o tempo o jovem começa a ficar estranho. Jay está tentando descobrir quem estava por trás disso tudo, mas ninguém sabe o porquê, e Jay diz que era do bem e nunca fez mal a ninguém, e do nada as luzes começam a piscar porque ele estava chegando, e todos chegam com medo, mas estava na hora do almoço e o cara joga um pedaço de carne no meio da sala para eles dividirem, mas Jay é teimoso e diz que não participaria desse jogo de maluco e conseguiria fugir do local, e Adam começa a rir e diz que também era uma pessoa boa antes dali, mas isso não adiantou nada, e se ele não comer vai ficar fraco e vai perder o jogo primeiro, e Jay encontra um chaveiro no chão e tenta abrir a algema, mas não dá certo, então ele tenta cavar a parede com as mãos, mas perde as unhas do dedo e começa a ficar desesperado, e Adam diz que já tentou isso várias vezes e ele poderia aparecer do nada, o que seria muito pior. Cat começa a contar que antes dali ela era muito louca e gostava de sair com homens casados, mas se conseguir sobreviver àquele lugar, vai tentar arrumar um emprego normal, como dançarina de pau de sebo ou acompanhante do bumbum. E cavando o chão, Jay encontra um crânio e alguns ossos, o que mostra que eles não foram os primeiros brinquedos. Na casa, o velho faz de tudo para assustar o jovem, porque ele queria que ele crescesse forte. E um certo dia, os dois estão jogando xadrez, quando o velho começa a passar mal porque ele já estava doente, e Dominique aproveita para pegar a chave e fugir de casa. O problema é que estava à noite, e ele não sabia para onde ir, e no medo decide voltar. E agora os dois começam a ficar mais próximos, ainda mais porque agora ele aceita ser treinado, e eles fazem uma marca na mão para mostrar que são uma família. Creedence dá uma faca para ele e diz que ele deveria fazer um corte no seu braço para deixar a fraqueza embora, e agora que ele fez isso, estava pronto para viver, e nesse momento o jovem poderia ter aproveitado a faca para acertar no pescoço dele e acabar com tudo, mas ele ainda era muito mequetrefe para pensar nisso.
Jay está ficando maluco e faria de tudo para sair, e nisso ele percebe que na cela havia uma câmera, então ele começa a chamar atenção, mas Cat e Adam sabem que isso não é uma boa ideia, e as luzes começam a piscar porque ele estava chegando, e quando o cara entra na sala, o bicho era enorme, e estava usando uma máscara bizarra, e Jay começa a ficar assustado, e para mostrar quem manda no local, ele chama a Cat e coloca o Irineu no meio da sala, porque ela precisaria tirar um pedaço dele, e depois ele manda Jay fazer o mesmo, mas ao invés de obedecer, ele pega a faca e tenta ir pra cima, mas leva uma surra nervosa e fica desnorteado. E por ele não obedecer, quem pagaria seria a Cat, porque ele manda Adam colocar um cano na garganta dela e colocar um inseto com uma navalha pra dentro. E nesse momento começou a me dar uma angústia no coração. E agora Jay começa a entender que é melhor obedecer ou os outros que se ferrariam. Todos já estão cansados de tudo, mas Jay pega a navalha que estava no inseto e começa a cortar a corrente porque ele é brasileiro e ainda não desistiu. E ele consegue cortar e quando o mascarado aparece, ele consegue fugir, mas a porta estava trancada, então ele sobe na ventilação, mas ela acaba arrebentando e quando ele acorda, ele estava na cela novamente, porque ele realmente é brasileiro e não desiste no meio da humilhação. E o moreno mascarado estava nervoso e solta Adam para ele fazer um trabalho, e ele precisaria pregar as mãos do Jay na parede para ele aprender a nunca mais desobedecer. E como ele não queria ser punido, ele aceita, e Jay desmaia de tanta dor. Ele acorda lembrando de sua esposa e consegue arrancar aqueles pregos enormes da mão e agora ao invés daquela corrente fraca, ele colocou uma bem grossa, então não teria para onde correr. E ele percebe que o Irineu estava tentando falar alguma coisa, mas sua boca estava costurada e ele faz suas últimas forças para conseguir falar o que estava acontecendo e diz que o nome dele era Dominique e acaba falecendo, mas agora eles conseguem lembrar quem era aquele cara. Há vários anos, alguns jovens mequetrefes estavam na floresta acampando e contando histórias de terror, quando Dominique aparece no meio das árvores e todos ficam assustados, e eles começam a dizer que se ele quiser ser amigo deles, ele precisava passar por alguns testes de resistência, e um desses ele precisava ficar com um inseto dentro da boca e depois o prenderiam e jogariam vários vermes no seu rosto, e Cat começa a lembrar que tudo aquilo aconteceu por culpa deles e todos começam a se reconhecer porque depois do último teste ninguém nunca mais se falou. Depois de tudo aquilo, Dominique desistiu de ser amigo deles, mas Cat aparece e o convence falando que seria o último teste, e ele só precisava entrar na casa velha e ficar por 20 minutos para mostrar que tem coragem, mas a casa não estava vazia e ele acaba sendo pego e todos saem correndo. Então agora entendemos como Dominique foi parar com aquele velho estranho, e todos preferiram esquecer aquilo achando que tudo ficaria bem, mas começou a rolar no jornal o desaparecimento dele. Dominique cresceu e agora está um jovem revoltado, e estava mais parecido com um velho, e um dia ele aproveita que ele não estava em casa e entra em uma sala secreta e descobre que ele não foi abandonado pelos pais, como ele dizia, porque haviam vários recortes de jornal mostrando que todos estavam procurando por ele por muitos anos, e como punição por ele ter desobedecido, ele seria jogado em uma banheira de ácido, mas aquilo era apenas para dar medo. O problema é que o velho começa a passar mal e ele realmente cairia, mas por pouco consegue sair e coloca o velho no lugar dele, e ele nunca mais aceitaria ser humilhado daquela forma, e desde então ele treinou para virar bodybuilder e tudo terminaria quando ele tirasse o mal de todos aqueles que fizeram mal a ele. Jay começa a gritar para que ele viesse na cela para que eles se desculpassem e pudessem ir para casa como bons amigos. Já avisei que vai dar merda isso. Mas ele chega nervoso com bastão elétrico e o obriga a colocar vários ovos de aranha no ouvido da Cat. E agora eles precisavam de um plano melhor e Jay finge que virou um boneco para conseguir sair do local. Mas ele aproveita para ir para cima dele e claramente não dá certo, porque os três apanham mais uma vez. E por causa dele, Adam acaba perdendo um olho. Cat fica com raiva porque por culpa dele, o que estava ruim conseguiu piorar. E ela tenta ir pra cima, mas Dominique aparece na hora e mais um consegue virar boneco. E agora ele daria oportunidade de Jay tentar fugir e começa uma perseguição muito louca pelo lugar. Mas sabemos que em filme de terror, os personagens são burros, porque no final Dominique dá uma faca e pede pra ele finalizar, mas ele diz que não queria. E ele fica com raiva e vai pra cima dele, mas no final ele precisa lutar
lutar pela própria vida e consegue vencer. Então ele só precisava de um incentivo. E voltando para casa, sua família estava bem. O problema é que se passa algumas semanas e alguns jovens estão acampando. E Dominique estava vivo porque ele é implacável. E esse foi o filme The Dare, então eu te desafio a deixar o like e se inscrever se for novo, porque caso não faça isso, vou mandar Dominique Costas Largas te visitar. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.